Olá, bom dia a todos. A reflexão que eu vou fazer hoje, ela sempre foi atual, muito, e cada vez mais esse movimento está se fazendo presente e todos nós estamos percebendo de maneira muito forte. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: há uns 10, 15 anos atrás, eu em sala de aula, nas minhas reflexões com meus alunos, depois do cumprimento que eu tinha com eles, eu geralmente fazia ali tipo 1 minuto de sabedoria, abria a página do livrinho e lia e comentava com eles, ou até mesmo uma oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, pessoal de ensino médio, né? Então eu fazia isso. Gostava muito, sempre foi assim uma coisa forte em mim para fazer isso em sala de aula com os meus alunos. E aí tá. E daí havia dias que que eu sentia de falar para eles o seguinte, que eles se preparando, né? Eu trabalhava com o pessoal terceiro ano também, época de vestibular, de Enem, e eu falava para eles que cada vez mais a questão de se tornar bom tecnicamente é fundamental para o mercado de trabalho, mas acontece que cada vez mais ia ser cobrado essa questão no mercado de trabalho, esses valores, esses princípios éticos e morais da nossa vida, né? Então, por isso que eu vim comentar, fazer esse comentário aqui, porque a gente tem percebido na prática mesmo. Eu mesma, quando eu falava isso, era naquela empolgação, né? Eu sentia de falar, eu falava, e tenho percebido, há um tempo atrás, uma cliente mesmo falou para mim, de uma pessoa, de uma funcionária, que ela estava sentindo muito, porque ela tinha que demitir aquela funcionária, mas ela era muito boa, mas não havia possibilidade dela continuar como funcionária por causa de questões de fofoca, sabe? Ela chamou a atenção, ela conversou com essa pessoa, com essa funcionária, e, sabe, várias vezes antes da demissão, mas não houve consenso, né? Ela não conseguiu perceber quanto aquilo estava sendo ruim para o trabalho dela, para a função dela, para o cargo que ela exercia. E inclusive era um cargo que essa cliente falou o seguinte, que é um cargo que aqui no Mato Grosso do Sul não, sabe, pouca mão de obra, muito pouca mão de obra nessa área, né? Então assim, eu contei para ela isso, que eu há um bom tempo atrás, em sala de aula, falava isso para os meus alunos. E ela ficou assim, sabe, maravilhada, ter tido essa iniciativa, né, de passar isso. E a gente está vendo o quanto que pessoas influentes na área artística, por exemplo, e que de repente são canceladas, essa palavra está sendo muito usada ultimamente, né, e que terminam tendo uma carreira acabada por conta de situações, de atitudes, de comportamento racistas, falta de respeito, de consideração, sabe? Então, a juventude, o ser humano como um todo, em geral, precisa cada dia mais se ater a essas percepções, né, do quanto o poder da força moral está sendo acirrado, no sentido da gente tomar consciência disso, né? E isso tem muito a ver com a questão também da separação do joio do trigo, esse movimento, né? Que daí a gente já entra pro lado da questão espiritual, mas uma coisa não está separada da outra. A gente separa, em geral, né, as religiões, né, do nosso dia a dia, isso, a espiritualidade, mas quem tem bom senso já sabe que não existe essa separação, muitíssimo pelo contrário,
tudo está interligado e a gente aprende para a prática da vida, né? Não é só para ficar filosofando, né? É para a prática da vida mesmo. Então é isso. Gratidão imensa, um bom dia a todos.